Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na série Mestres da Palavra. E agora nós estamos enfocando nessa temporada Atos da Igreja dos Apóstolos. Vamos continuar então estudando esse livro maravilhoso. E o nosso convidado está aqui, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos continuar? Exatamente. E aí, pastor, para quem é bem ligado e bem atento que está nos acompanhando, se você for para o capítulo 12, no último versículo do capítulo 12, que é o 25, vai retomar isso que o pastor Misael acabou de falar. Que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, né, de levar ali a ajuda para os crentes de Jerusalém. Socorro, né? Então eles voltaram de Jerusalém, voltaram para Antioquia, saindo de Jerusalém para Antioquia. Eles levam com ele um jovem chamado João Marcos, né? Então, mas eu quero que você note o seguinte, que entre o último versículo do capítulo 11 e o último versículo do capítulo 12 tem um parênteses, né, pastor? Sim. Que é uma história que a gente vai comentar rapidamente aqui, que acontece aqui no capítulo 12. Vamos entrar no capítulo 12 então. Começa dizendo que Herodes, né, começou a perseguir a igreja. Então mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, quer dizer, foi degolado, né? João, aqui temos um dos primeiros apóstolos, dos 12, né? Aqui martirizado, foi o Tiago, daquele trio, né? Pedro, Tiago e João. Isso, Esse aqui já foi recolhido aqui. Bom, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, que é um dia especial para eles, né? Para os judeus. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quer dizer, olha, quantos soldados para guardar o Pedro, fosse tão perigoso assim, mas tinha que ser seguro o negócio, 4 escoltas de 4 soldados, olha, 16 soldados. Para guardar o Pedro, e o Pedro lá tão calminho, né? Então, havia ali e tal, Pedro, com toda essa segurança. Aqui o versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, o líder estava na prisão e a igreja fazia o quê? Orava continuamente. Amém? Essa frase é muito interessante, né? Havia oração incessante, né, pastor? Aqui está aquilo que a gente falou várias vezes, né? Qual o segredo dessa igreja primitiva, né? Ou quais os segredos, né? Sim. E um deles está aqui, né? A oração, aparece várias vezes no livro de Atos, né? Sim. Oração incessante, era uma igreja que estava sempre orando, né? Incessantemente buscando a face de Deus aqui. Amém. Aí quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele estava bem seguro ali, né? Mas é interessante, pastor, só rapidamente dizer que o texto diz que Pedro dormia, né? Tranquilamente. Então, assim, dá a impressão que ele estava descansando em Deus, né? Sim. Olha que Tiago, um companheiro dele, tinha acabado de ser morto. E o propósito de Herodes era matar Pedro também. Seria o próximo. O texto diz que isso estava agradando os judeus, né? Que eram inimigos aqui da igreja, né? Então, mas mesmo assim ele estava dormindo ali, estava descansando no Senhor ali. Que bênção, que bênção. É assim que tem que ficar. Independente dos problemas, das ameaças, descansa no Senhor, viu, meu irmão? Fica aí. Amém. Aleluia. Não perca o sono, não. Porque pode ser que você vai ter que dormir e alguém está orando por você, não é verdade? Bom, aí aconteceu também uma coisa maravilhosa, né? Isso. Aqui vem a presença do anjo, versículo 7, né? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Acho que nem abriu, né? Caiu. Interessante essa parte, né? Tá? E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Aí então começa a saída de Pedro na prisão, né? Ele achava até que era uma visão, né?
Ele tem a impressão, né, de que era uma visão, né? Mas foi uma libertação mesmo. Aqui é muito interessante, aqui, ó, o verso 10 diz aqui: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, né, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Então, naquele tempo, né, pastor? Hoje a gente tem os portões automáticos, né? Mas aqui o texto diz que os portões se abriram automaticamente, né? E aí ele cai em si, né? Ele percebe que não era uma visão apenas, mas que o Senhor estava usando aquele anjo para libertá-lo mesmo, e ele se vê ali nas ruas ali de Jerusalém, né? E o que ele faz? Ele vai para a casa da irmã Maria. Eu gosto sempre de pensar. Sempre tem uma irmã Maria de oração nas igrejas, né? Ele vai para a casa da irmã Maria, verso 12, né? Essa Maria aqui, ela era mãe de João Marcos. É interessante falar isso aqui, porque esse João Marcos aqui é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, é o mesmo que vai ser companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e que vai ser o motivo de até uma dissensão, né? uma discussão que Paulo e Barnabé vai ter mais adiante, né? Então é um personagem importante aqui no livro de Atos. E então Pedro, ele vai para a casa dessa mulher, Maria, dessa irmã Maria, mãe de Marcos, porque o pessoal estava orando lá, né, pastor? Sim. Era lá que eles estavam orando. Aí veio aquela criada chamada Rode, né, que viu a batida do portão, né, da porta. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Interessante, né? A Rode nem abriu a porta de tão, né, assim, impactada que ficou, né, assim, reconheceu ali a voz do Pedro. Mas o que se destaca aqui também, pastor, se o senhor me permite, é o seguinte: é um paradoxo aqui, né? Porque, por um lado, a igreja estava orando, de fato, uma bênção, a igreja estava orando incessantemente. Mas quando a resposta veio, a igreja parece que não acreditou, né? Porque aí Pedro aparece lá na casa onde eles estavam orando, né? No portão, né? A menina recebe, como o pastor destacou, vai falar para o pessoal fala: você está louca, imagina, ele está preso, né? Mas eles estavam orando para Pedro ser solto. Pedro aparece ali, né? E eles, como que parece que eles não acreditam que a própria oração que eles estavam fazendo tinha obtido resposta, né? Pode ser que eles esperavam de outra maneira. Falou: bom, acho que o Herodes vai mudar de ideia, vai acontecer outra coisa, né? Não esperava que ele fosse como ninguém supor. O anjo foi libertar o Pedro, né? Não tinha como, quem vai sair de lá, né? Mas aconteceu algo sobrenatural. E Pedro então explicou, contou que estava lá, o anjo tirou da prisão e disse, né: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Quer dizer, conta para os seus apóstolos, e aqui já fala do outro Tiago, né? Isso. E saindo, retirou-se para outro lugar, né? Ficou por ali porque ele estava sendo procurado, né? Então, não é bom ficar por ali em Jerusalém, naqueles lugares já marcados, né? E no outro dia acontece um alvoroço na prisão, né? Porque não acharam Pedro. Olha só. E versículo 19 diz que Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Bom, gente, essas sentinelas, quer dizer, coitados no sentido, eles pagaram o pato, né? Sim. Porque eles não soltaram Pedro. Mas o anjo que soltou, mas o Herodes, quem sabe negócio de anjo, né? É verdade. Simplesmente elas foram justiçadas. Eles foram justiçadas, mas eu estava até lendo em outras traduções, eles foram mortas mesmo, né, essas sentinelas aqui. Em função do fato de Pedro ter sido liberto da prisão aqui. Que repercutiu muito também, né? Em seguida, fechando o capítulo, acontece algo inusitado também, porque os habitantes de Tiro e Sidom vão se apresentam diante de Herodes e o povo clamava, né? Aqui é uma bajulação, né? É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. E é interessante,
É que a gente vê isso até em filme de ficção, às vezes, né? A pessoa assim, né? Se decompondo, o bicho saindo, mas aqui foi ao vivo ali. Terrível, hein? Tem que dar glória a Deus, né? Tem que dar glória a Deus. Toda honra e glória Toda a ele, honra. porque, como diz a Escritura, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aí a conclusão aqui, pelo menos o resultado do versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Aleluia. E aí você já citou, né? O versículo 25, que é o Barnabé e Saulo retornando à sua missão de Jerusalém, levando consigo João Marcos. E assim fechamos Na esse verdade, capítulo. fecha, né? Fecha. O 24 ele fecha esse parênteses, né? É. E a narrativa retoma ao final do capítulo 11. Né? Sim. Bom, é por isso que você deve continuar nos próximos episódios, que agora vocês vão ver o que vai acontecer com Saulo e Barnabé, e Antioquia, coisas maravilhosas. Então não perca, viu? E assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus.